mais um início de semana hoje. Eu desejo que essa semana, para mim, para você, seja abençoada, seja cheia da presença de Deus, cheia da sua proteção, do seu cuidado, dos livramentos. Que seja uma semana de respostas para nós sobre nossas dúvidas, uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade na nossa casa, no nosso lar. E o Senhor me trouxe uma palavra hoje sobre o maná diário, sobre o tempo de provação, tempo que é tão difícil para a gente, né? Mas que o Senhor, Ele julga necessário, que a gente cresça nessas provas, que a gente amadureça, que a gente se firme cada vez mais. E aí eu tenho uma palavra aqui em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu vou ler primeiro essa parte que fala sobre essa aprovação do Senhor. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Então o Senhor ele compara um homem disciplinando o seu filho, e assim ele age como nosso Pai nos disciplinando, porque é na disciplina. Todo ser humano ele precisa de regras, de limites. E é na disciplina que a gente aprende a confiar no nosso Pai. Assim como o filho aqui na terra confia no Pai, que ele sabe do que é melhor para a pessoa, né? Que todos os conselhos vão ser para o cuidado e proteção, assim o nosso Pai também nos disciplina, nosso Pai celestial, porque tem uma passagem até que fala que o Senhor ele disciplina os filhos que Ele ama. Então, quando somos amados, quando temos promessas, o Senhor, consequentemente, vai nos preparar e nos capacitar para receber essa promessa. E aí eu queria falar sobre o maná diário, que é sobre a provisão diária do Senhor na nossa vida. Que a gente passa, todo cristão passa por essa fase. A fase de o Senhor cuidar, de não deixar nos faltar nada, mas que a gente vê que é aquela provisão do dia, que assim como no maná que ele caía, que o Senhor dizia que o povo não estocasse, que no outro dia ele iria prover. E o povo, no início, ele meio que teimou com Deus. Eles quiseram guardar e apodreceu. E isso é tão forte, essa palavra é tão forte, que é assim que o Senhor quer que a gente haja. É difícil, não é fácil. Que Ele quer que a gente haja assim, confiar que Ele vai mandar a provisão de cada dia, confiar no maná diário, né? E é difícil, nós seres humanos tende a gente a querer uma segurança, é normal que a gente passe por isso. E é exatamente por passar por isso, por passar por esses níveis de cuidado do Senhor, que a gente vai aprendendo a confiar nele. É por isso que muitas vezes é necessário a gente passar. Porque é nesses períodos que a gente vai tendo o maná diário, a provisão de cada dia, que a gente vai aprendendo a confiar em Deus, a descansar em Deus. Como eu disse, essa fase não é uma fase fácil, mas Ele vai provendo um pouquinho de cada dia, não deixa faltar. Você pode perceber na sua vida hoje, se você está passando por essa etapa, não é porque tem alguma coisa de errado na sua vida. Porque às vezes muitos cristãos tendem a falar, não, tem alguma coisa errada, é porque alguma coisa está errada aí. Muitas pessoas são assim, às vezes religiosas, e não entendem que todo cristão vai passar por essa etapa de provação. E aqui foi sobre o povo de Israel indo do deserto para a terra prometida. Então toda vez que você estiver indo para a sua terra prometida, o Senhor ele vai provar o seu coração, ele vai te preparar para quando você chegar na terra prometida, você está preparado e maduro. Ele fala aqui assim, lembre-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho no deserto. Então significa que o Senhor está nos conduzindo, a gente não está só. Ele conduziu o povo durante todo o deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Na minha tradução fala essa palavra, para humilhar e pôr à prova, a fim de conhecer as intenções do seu coração,
se vocês iriam obedecer aos mandamentos ou não. Então é nesse tempo que a gente está passando dificuldade, que o Senhor nos prova, que Ele quer saber o que tem no nosso coração, para saber se a gente vai honrar os mandamentos, obedecer ao Senhor nos momentos de dificuldade. Porque se a gente honrar o Senhor nos momentos de dificuldade, quando a gente chegar lá na Terra Prometida, a gente não vai se esquecer de Deus e vai continuar honrando a Ele, né? Que foi o que aconteceu com muitos do povo de Israel, quando eles chegaram, né? Apesar de terem sido provados nessa fase, muitos deles mesmo assim se esqueceram dos mandamentos do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos prepara para a Terra Prometida. A gente, todos nós na caminhada cristã vamos passar por essa etapa de sermos provados, de saber o que está no nosso coração, para quando a gente chegar na Terra Prometida, a gente não se esquecer de Deus, não se esquecer dos seus mandamentos, não se esquecer do que Ele pede, né? Como Ele fala aqui, de obedecer aos meus mandamentos. E como eu falei, é uma fase complicada, mas uma fase que todo cristão ele passa. Se você está passando, você tem que ver que não é só você. Em algum momento, algum cristão também já passou. Às vezes a gente quer se comparar e ver a prosperidade de outros, mas eles também passaram por etapas de preparação no deserto para ser abençoado, para ser próspero. E a prosperidade, ela está não só na riqueza. A prosperidade maior hoje é a salvação, você está salvo. E a provisão diária, que o Senhor, você pode observar nos detalhes, que apesar de às vezes estar um pouco mais escasso, um pouco mais dificultoso a sua vida, mas que sempre o Senhor vai mandando aquela provisão a cada dia, não deixando faltar nada, cuidando nos detalhes. Não pode ser aquele tempo de abundância, mas que Ele vai provendo ali de pouquinho em pouquinho, para você aprender a confiar em Deus, para quando você entrar na terra prometida, que ele mesmo fala que é mana, leite e mel, que é uma terra de fartura, você não se esquecer que o Senhor cuidou de você durante todo o tempo de deserto, para você não se esquecer dos mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor no seu coração e continuar a obedecer o Senhor, a caminhar nos caminhos dele e nunca se afastar e nunca colocar outros deuses além dele, né, no seu coração, que ele seja assim o principal. Então, creia que essa fase é uma fase que eu profetizo agora na minha e na sua vida, que já passou. Você já está preparada para entrar na Terra Prometida. Essa fase de escassez do maná diário já acabou, já encerrou. E eu declaro que esse novo mês que começou, né, tem poucos dias, que seja um mês de prosperidade, de bênçãos no seu lar, que nada vai faltar. E que o Senhor vai abrir as comportas do céu, que vai ter respostas de orações, você vai ver as suas orações sendo respondidas, portas sendo abertas, e a provisão para o seu lar, que o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa, que vai acabar esse tempo de escassez. É um novo tempo, é chegado um novo tempo. É isso que eu quero profetizar na minha e na sua vida, nesse novo início de semana, nesse novo início de mês, que bênçãos do céu venham para mim e para a sua vida. E até o próximo vídeo.